Obrigado, Marcelo. Recebi a bola, foi bem passada. Obrigado pela perfeita descrição do que vai ser a nossa noite. Muito obrigado aí a todos os participantes. Boa noite, Brasil. Sejam bem-vindos, então, a esta aula. Eu diria mais uma conversa, uma partilha, para que possamos entender um pouco as neurociências e a adaptabilidade. No que é que elas se relacionam? Como é que as neurociências podem potenciar a nossa adaptabilidade? Então, vou começar por partilhar a minha tela. Fiquem à vontade, se vocês me estiverem ouvindo mal. Só. Ok. Duplicar a apresentação. Estão vendo bem a minha tela? Uhum. Ok, vou só minimizar. Sim, estamos vendo. Sim. Ótimo. Vou só deixar aqui. Então, pessoal, o tema da nossa conversa, a base, é como nos adaptar então às mudanças de uma realidade exponencial. É um tema pelo qual eu sou fascinado e é um dos drivers da própria Innova Business School. E a Innova Business School permite que as pessoas reflitam e entendam, a partir de base das neurociências, do marketing, da gestão e da educação, como entender e projetar o futuro que nos advém. Portanto, sem dúvida que essa é a matriz da Innova, a nos ajudar a projetar e antecipar o futuro. Portanto, eu espero, e a minha área é ajudar a entender o futuro através de ferramentas de neurociências. Portanto, como eu vos disse, é um bate-papo. Eu espero que vocês, se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade. Vai ser mais ou menos de 1 hora e meia, vai haver espaço depois também para discussão, mas eu estou à vossa disposição para qualquer questão. Portanto, hoje, dia 18 de fevereiro, como nos adaptar a live diretamente através da Innova Business School. Coloquem questões à vontade, portanto, vocês podem interromper quando vocês quiserem, algo que não entendam. Vocês já entenderam que eu tenho um sotaque um pouco diferente e já vou explicar porquê. Não é defeito, é feitio. Portanto, se vocês virem que eu falo um pouco mais rápido, eu ligo o turbo e às vezes eu ligo o turbo, por favor, levantem a mão, falem, António, um pouco mais lento, porque eu não estou entendendo nada e eu já estou habituado a isso. Numa sala de aula, geralmente os meus alunos, quando não estão entendendo aquilo que eu estou vendo, eles começam a levantar a cabeça e olhar para o teto. Aí eu percebo que alguma coisa não está correndo bem. Agora nós temos que nos adaptar a uma nova realidade, não estou vendo as vossas cabeças, muitas vezes vocês não estão com a câmera ligada, portanto eu peço aí a vossa colaboração e fiquem totalmente à vontade. Portanto, quem é o António Dias? Eu sou meio francês, meio português e já meio brasileiro. Portanto, não é meio, é um terço, um terço, um terço. Portanto, eu nasci em França e eu vivi nos meus primeiros 10 anos, fiz o meu ensino fundamental e os meus pais depois decidiram, eles são portugueses, ir para Portugal. Eu vivi 20 anos em Portugal e depois eu me lancei ao mundo com 28 anos e até lá só regressei a Portugal para passar férias e estar aqui com a minha família. Eu estou no Brasil, eu vivi 5 anos em África, em vários países africanos. Portanto, esse meu sotaque, vocês já estão vendo, tem uma boa matriz portuguesa de Portugal e os R's que não enganam da França, não é? Portanto, já tem algum sotaque brasileiro, não é? Vocês já notam, certo? E eu vivi 5 anos em África e em 2013, início de 2013, eu vim para o Brasil. Me instalei primeiro no Amazonas, em Manaus, onde fiz a instalação de algumas empresas, plantas, e aprofundei, comecei a dar também treinamentos dentro da área das neurociências, neurogestão, e há cerca de 4 anos eu vim para Campinas, também como CEO de uma empresa, e agora estou aqui no interior de São Paulo, aqui perto de São José do Rio Preto, na cidade de Feitiço, não sei se vocês conhecem, a cidade de Feitiço, que é Catanduva. Dizem que quem fica aqui depois nunca mais sai, por isso é chamada cidade de Feitiço. Por enquanto estou enfeitiçado e estou por aqui. Portanto, vocês têm aí os meus contactos, o meu Instagram, o meu e-mail, o meu LinkedIn. Fiquem à vontade. Eu gosto sempre de interagir, de responder a e-mails. No Instagram também podem me acompanhar.
e o meu LinkedIn, portanto, eu estou totalmente a vosso dispor para o que vocês tiverem de dúvidas e esclarecimentos. Portanto, a minha formação de neurociências vem da Universidade de Salamanca, em Espanha, portanto, também sou membro da Sociedade Portuguesa de Neurociências. E como é que as neurociências entraram na minha vida? É uma história muito pessoal e às vezes as pessoas questionam muito isso. As neurociências entraram na minha vida no dia 13 de novembro de 1993. Eu não sei se vocês se lembram o que é que vocês faziam no dia 13 de novembro de 1993, por volta das 9 horas da manhã, mas eu me lembro perfeitamente até hoje. Eu ia com os meus pais, eu já estava em Portugal, ia com os meus pais para o norte de Portugal, visitar a família, e os meus pais tiveram um acidente muito grave de carro. O carro caiu numa falésia e eu tive um forte impacto, um forte hematoma craniano, e eu deixei, desde lá até agora, não sinto uma parte do meu crânio. Portanto, devido à violência do impacto, e na altura os carros não usavam cinto atrás, eu fui seguido durante muitos anos por neurocirurgiões e neurologistas, fiz ressonâncias, fiz TAC, acho que corra tudo bem, não houve nenhuma lesão funcional, mas eu não sinto uma parte do meu crânio. Portanto, a partir daí, desse dia 13 de novembro de 1993, eu comecei a explorar um pouco mais, a entender, e na altura eu tinha 13 anos, portanto, vocês já calculam a minha idade, os efeitos da neuroplasticidade, e eu não se falava muito de neuroplasticidade na altura, das neurociências, eu comecei a interessar muito por isso ainda com 13 anos. Depois, então, eu entrei em farmácia, eu sou farmacêutico de profissão, portanto, eu sou filho da Universidade do Porto, e eu terminei o meu curso em 2004, eu trabalhei sempre em indústria farmacêutica, portanto, a minha base executiva, eu sou executivo em indústria farmacêutica, e aquilo que eu amo, é uma paixão tão grande como as neurociências, é produzir medicamentos. Eu amo produzir medicamentos, amo o processo, e neste momento eu sou diretor industrial de uma indústria farmacêutica aqui no interior de São Paulo. Portanto, e eu sempre que trabalho, desde 2004 que eu comecei a trabalhar, eu sempre utilizei muitos conceitos de neurociências para potenciar ao máximo o desempenho dos meus times. E as neurociências fazem parte da minha essência. Não concebo o António Dias e o farmacêutico, o diretor executivo, o diretor industrial da empresa, sem a parte das neurociências, sem o entendimento do comportamento humano, sobre como desenvolver os meus times para que eles sejam altamente performativos. Portanto, essa em resumo a minha descrição até hoje. Sou master em programação neurolinguística, apaixonado pelo estudo do comportamento humano, já desenvolvi diversos treinamentos, sou parceiro, como o Marcelo bem disse há alguns anos, com a Innova Business School, gosto muito de fazer cursos, passo algum conhecimento, mas também aprendo muito com os alunos e todos os cursos são uma troca. Portanto, eu também espero aprender com vocês, com as vossas dúvidas, fiquem à vontade, esta hora e meia, eu estou doado para vocês, me dou a vocês todo o meu conhecimento. Pessoal, eu não estou vendo o chat. Vou tentar ver aqui. Olá, Elis, Mano, N, São Paulo, Grande ABC, pessoal de São Paulo, legal. Uberlândia também. Muito bem, vamos lá então, pessoal. Vou voltar aqui. Ok, então o objeto do nosso estudo é o cérebro. Sem dúvida que a década de 90 foi denominada a década do cérebro. Antes, ainda agora continua sendo o órgão mais misterioso. Eu não diria que é o órgão mais importante, porque todos os órgãos são importantes, mas sem dúvida que ele tem uma função bastante importante na gestão do nosso organismo. Portanto, sem dúvida que o objeto de estudo desta nossa aula e também do neurobusiness, neuromanagement, é sem dúvida o estudo do cérebro, como ele funciona e como é que a partir do entendimento do nosso cérebro nós podemos ter uma melhor qualidade de vida e uma melhor performance pessoal e profissional. E o meu primeiro repto nesta nossa palestra é uma frase atribuída a Heráclito, filósofo pré-socrático, que dizia: nada é permanente exceto a mudança.
Portanto, já há 2.500 anos atrás, Heráclito já tinha essa percepção que nada era permanente, havia mudança o dia todo, a hora toda, o mundo era um devir constante, e essa é uma constante da vida, a impermanência, não é? Portanto, já Buda Shakyamuni dizia isso, um dos pilares do budismo é a impermanência das coisas. Logicamente que isto é uma aula budista, mas o budismo, há vários livros que linkam as neurociências com o budismo que eu aconselho vocês a ler, e logicamente quem faz cursos comigo, eu não tenho aqui tempo, mas quem faz cursos comigo sabe que eu recomendo os 357 livros durante as minhas aulas. Portanto, eu gosto muito de tudo que... A leitura é um grande suporte, e nós vamos falar um pouco da leitura também no final da nossa aula. Portanto, 1,3 kg que muda o mundo todos os dias há milhares de anos. Portanto, o cérebro, há cerca de 130 a 140 mil anos, que é o mesmo em termos de volume, em termos de peso, 1,3 kg, e que nos caracterizam. Caracterizam eu como António, vocês como profissionais, vocês como seres humanos, e que há milhares de anos contribuíram para inovações, desde a época da pré-história, há 30, 40 mil anos, quando começaram a aparecer os primeiros desenhos nas cavernas, passando por gênios como Leonardo da Vinci, Marie Curie, Steve Jobs. Portanto, tudo o que eles são, tudo o que nós somos, é fruto da conexão entre esse 1,3 kg que existe em todos nós. Portanto, é fascinante entender o mundo dessa forma. Nós somos um corpo holístico, com conexões, com sensibilidade, com emoções, e que tudo se conecta e é processado nessa massa de 1,3 kg. Tudo é mutável, tudo se adapta. Eu trouxe aqui um exemplo, existem várias teorias de evolução e adaptação do próprio ser humano ao longo da sua vida. Eu trouxe a teoria dos 8 estádios, dos 8 estadios do Erik Erikson, e o Piaget tem outra, o Freud tinha outra. Portanto, até o próprio ser humano ao longo da sua vida, pelo menos o Erik Erikson falava em 8 estádios, desde a infância, a primeira infância, até a idade mais adulta, o older adult. Portanto, ao longo da sua vida, o ser humano passa por vários estados, ele evolui, diferente tipo de maturidade, diferente tipo de entendimento, e muitas vezes nós temos dificuldade em entender que aos 40 anos já não somos aquela pessoa que éramos aos 20, e aos 60 anos já não temos mais 40 anos, e tudo bem com isso. Somos pessoas diferentes, com outras características, com uma outra função social. Portanto, em o entendimento dessa adaptabilidade, dessa evolução, é também esse entendimento também nos dá saúde mental. Portanto, o entendimento da nossa real posicionamento a nível social, fruto dessa evolução e essa adaptabilidade, também nos confere alguma, como é que eu diria, está-me faltando o adjetivo, alguma tranquilidade para que possamos encarar os anos que vêm depois. E como é que os vossos cérebros têm mudado o mundo? Porque é tão importante entender como funciona o cérebro atualmente. Portanto, antes de evoluir então na nossa conversa, eu queria que vocês me respondessem essas duas questões. Como é que vocês acham que vossos cérebros, aliás, têm influenciado o mundo, e porquê é tão importante entender, pelo vosso ponto de vista, como é que o cérebro funciona atualmente? Pessoal, preciso da vossa ajuda. O que é que vocês acham? Eu sei que digitalmente o pessoal fica um pouco mais tímido, mas bora lá, pessoal, já são 19 horas. Assim, eu não sei se é exatamente a resposta à sua pergunta, mas na minha percepção, o nosso cérebro funciona por estímulos, né? E atualmente a gente vive num mundo altamente estimulado ou estimulante, né? E cada vez mais. Então, eu acho que, por exemplo, eu tenho 45 anos, vou fazer 46, e para mim é muito nítido isso, né? Antes, a gente
de vez em quando lia alguma coisa, assistia televisão e era só. Hoje eu tenho um filho de 12 anos, eu fico impressionada com a quantidade de informação que ele traz para mim todos os dias, através do celular, do videogame, das interações na escola. Então, eu acho que hoje o nosso cérebro ele está muito mais adaptado a lidar com esses estímulos do que antes, porque a gente recebia muito menos, né? E fica até difícil de... Eu acho que a gente tem muito conhecimento, muita informação, mas fica até difícil de transformar isso em conhecimento, porque é muita coisa ao mesmo tempo, né? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é isso que eu entendo. Muito obrigado. Não tem uma resposta, é uma pergunta livre, portanto, eu quero ouvir as vossas opiniões para também podermos evoluir na discussão. Mas muito obrigado, Fernanda. Muito, muito legal. Pessoal, o que vocês acham? Mais contributos aí. Por que é tão importante entender como funciona o cérebro e como é que o vosso cérebro tem mudado o mundo? Oi, aqui é Alessandro. Oi, Alessandro, tudo bom? Tudo bom. Eu acho que o nosso cérebro, até pelo que a colega falou, a gente tem mais informações para montar cenários. Então, a gente consegue hoje formar cenários onde antes a gente não enxergava nada, né? Então, eu acho que com essas interações e com o volume de informações que a gente tem, com o desenvolvimento mental e das emoções e também das interações sociais, eu acho que a gente tem uma percepção maior do que acontece no mundo. E isso ajuda, propicia uma mudança, né? Pode propiciar uma mudança, para bem ou para o mal, né? Mas é uma mudança. Ótimo, muito bem, Alessandro. Muito bem. É isso mesmo, faz todo o sentido. Mais alguém quer se exprimir? Boa noite, João Viegas. Eu pegava na frase do Alejandro, que te falava sobre as emoções. Eu acho que tem um bocado a ver por aí, não é? Portanto, nós estamos todos na área da gestão, pelo menos eu estou, e penso que estamos todos, um bocadinho nós, nessa área. Eu acho que se nós compreendermos o cérebro humano, se percebermos as emoções, será fácil para nós também canalizar aquilo que será o nosso produto ou a nossa venda para determinada secção de pessoas. Portanto, eu acho que é um bocadinho por aí. E entendendo como é que o cérebro atualmente hoje funciona, será mais fácil para nós canalizarmos os produtos ou então aquilo que será o fim da nossa empresa, não é? Muito bom, João. João, é isso mesmo. E quando você fala em produtos, fala em negócios, logicamente que existem várias ferramentas de neuromarketing e o nosso curso de Neurobusiness tem um módulo de neuromarketing dado pela Badu. E nós entendemos... Vejamos uma coisa, todos os nossos negócios, não só os negócios, a nossa vida pessoal é orientado para outras pessoas, certo? Para a família, para os nossos colaboradores, para os clientes. Portanto, são pessoas que têm cérebros, certo? Portanto, a partir do entendimento de como funciona o cérebro da outra pessoa, você consegue criar melhores produtos, consegue criar melhores times, melhores negócios e também ter uma melhor harmonia até na sua vida pessoal. Portanto, muito obrigado, pessoal, pelos vossos contributos. Faz tudo sentido aquilo que vocês disseram. E aquilo que me fascina dentro das neurociências é isso mesmo. As neurociências não é só para ser usado no trabalho, a nível corporativo, por exemplo, para liderar um time. Pode ser usado para desenvolver um produto inovador que atenda às necessidades comportamentais ou psíquicas de alguém. Neuromarketing. Você também pode utilizar as neurociências para entender como é que você é, ter autoconsciência também das suas vulnerabilidades e também das suas fortalezas. Pode ser também utilizar na sua vida pessoal. Portanto, o cérebro é a base de tudo e aquilo que você fizer com o cérebro pode ser usado em qualquer área da sua vida. Portanto, pessoal, muito obrigado, muito bons contributos e agora vamos seguir então para o nosso treinamento. Aqui há cerca de 2 meses surgiu um artigo muito interessante, não tem aqui a data, eu fiz o print screen 6 dias depois, mas surgiu um artigo muito interessante do Tim McGann, que dizia o seguinte: The modern world has finally become too complex for any to us to understand. Portanto, o mundo moderno tornou-se finalmente
demasiado complexo para qualquer um de nós entender. Portanto, através da criação de todas estas conexões, da globalização, Big Data, IoT, cadeias de abastecimento complexas, já ficou mais, para o cérebro humano, ficou muito complexo entender tudo isso. São muitos sistemas conectados e agora o que se chegou à conclusão, no início deste ano, é que sem automação, sem sistemas, fica muito difícil entender. Por isso é que entender como funciona o cérebro humano é cada vez mais importante para entender sistemas complexos. Existem, logicamente, teorias da complexidade e todas elas se baseiam no entendimento também do nosso cérebro. Portanto, o cérebro é, sem dúvida, o seu entendimento do seu funcionamento e, principalmente, das potencialidades inerentes ao entendimento do seu funcionamento, nos permite entender a complexidade do mundo atual. E temos um mundo cada vez mais... E reparem o paradoxo. Temos um mundo cada vez mais complexo e temos um cérebro feito à medida da idade da pedra. Sim, porque nos últimos 130 mil anos, e eu vos recordo, até há cerca de... As primeiras sociedades sedentárias surgiam há cerca de 10, 15 mil anos atrás. Até essa data, nós éramos coletores, nós vivíamos, era chamada a idade da pedra. Portanto, durante praticamente 100 mil anos, o nosso cérebro viveu de atividades recoletoras, caçando. Portanto, e o nosso cérebro não mudou em termos de tamanho, em termos de volume. Portanto, nós temos um mundo cada vez mais, como vocês falaram, mais informação, cada vez com cenários mais complexos e com mais dados, e o cérebro é o mesmo que era há 130 mil anos atrás, quando nós simplesmente vivíamos da caça e escrevíamos as primeiras gravuras rupestres dentro das cavernas. Portanto, reparem só, e a evolução, ela não evolui em 1000, 2000, 5000, 10 mil anos. O nosso cérebro não evoluiu nada nos últimos 10 mil anos. Logicamente, algumas características do cérebro mudaram, é isso que eu vou passar ao longo dessa aula, mas do ponto de vista funcional e do ponto de vista estrutural, o cérebro que nós temos atualmente era o mesmo cérebro que tínhamos na idade da pedra, na altura das cavernas. Portanto, não evoluímos quase nada nos últimos milhares de anos, temos funções primitivas que evoluíram lentamente. Portanto, nós somos o lento produto de uma outra era com outras necessidades, quando muitas vezes nós éramos a presa, neste momento nós somos o predador. E o mundo não mudava quase nada à nossa volta. Há 130 mil anos, quantos milhares de anos passaram e o homem não evoluiu? O homem permaneceu nas atividades recoletoras. Só quando mudou, isso demorou milhares de anos para se tornar sedentário, aí o mundo sim mudou, mas isto demorou centenas, milhares de anos. E olhem só, pessoal, o quanto o nosso mundo mudou em 250 anos. Já falamos da indústria 5.0, ainda mal iniciamos a 4.0, já se fala em 5.0. Portanto, imaginem o quanto o nosso mundo demorou em 250 anos e o quanto o nosso cérebro se está adaptando ainda a essa mudança. Por isso é que é tão importante nós consigamos entender, e isso nós falamos muito nos nossos cursos, e há pessoas que têm muita dificuldade. Cada vez vemos o síndrome de burnout, cada vez vemos mais a saúde mental das pessoas sendo prejudicada, porque o nosso cérebro precisa ter o seu tempo, e cada um de nós tem que ter o seu tempo. Portanto, a aceleração, o ritmo está cada vez mais exponencial, e nós somos obrigados, por muitas coisas, porque nós temos, logicamente, um trabalho que exige de nós queremos entregar resultado, temos que nos adaptar a uma realidade cada vez mais exponencial para um cérebro que estava adaptado à idade da pedra. Portanto, o nosso objetivo é vos dar subsídios para que vocês, de uma forma mais tranquila e confortável, se possam adaptar ao mundo em mudança. Isso se faz através de como? Eu já vou falar a seguir. Rapidamente, e como eu não podia deixar de ser, eu tenho que falar um pouco sobre neurociências. Tenho aqui o Pink e o cérebro para nos ajudar nessa interpretação. Portanto, como eu falei no início, nós tínhamos... Está aparecendo continuamente aqui essas mensagens. O nosso cérebro é a unidade central, a CPU do nosso organismo. Os estímulos são recebidos através de um sistema nervoso periférico, inervado em todo o nosso corpo e que capta todos os estímulos. Diariamente, o nosso corpo capta milhares e milhares de estímulos.
A última estimativa era à volta de 60 mil estímulos. Muitos deles são estímulos conscientes, mas muitos deles são estímulos inconscientes. E os inconscientes têm também muita influência na nossa vida. Nós vemos muito isso a nível do neuromarketing, que nós falamos muito nas nossas aulas. E o que é então esse cérebro? Já falei que é 1,3 kg, 1,2 kg nas mulheres, mas pessoal, peso a nível cerebral não quer dizer nada. Portanto, o homem, na média, é um pouco mais pesado, um pouco mais robusto, por isso tem que ter um cérebro um pouco mais pesado, mas funcionalmente vocês vão ver que isso não tem muito a ver. O cérebro recebe a informação em fonte da cognição, da memória, da inteligência, e inconscientemente controla todas as funções corporais. O nosso cérebro tem 86 bilhões de neurônios compactados. Isso foi uma pesquisa muito interessante, está num livro chamado Vantagem Humana, de uma brilhante neurocientista brasileira, carioca, que já não vive há alguns anos no Brasil, que é Susana Herculano Ozel. 86 bilhões de neurônios. Pessoal, vocês têm ideia de quantas pessoas tem no planeta atualmente? Para onde é que caminhamos? Vocês têm uma ideia? Quantos seres humanos, Homo sapiens sapiens, existe no planeta? Eu não sei se alguém está respondendo no chat. Deixa eu ver. Quantas pessoas, pessoal? Tem uma ideia da população do nosso planeta? Segundo o Google, 7,8 bi. 7,8 bi, exatamente. O Google deve estar certo, não é? Portanto, 7,8 bi em 2024 vamos atingir 8 bilhões. Portanto, cada um dos nossos cérebros tem 10 vezes mais neurônios que a população mundial. Vocês já viram isso? Portanto, numa estrutura altamente evoluiu ao longo de milhares e milhões de anos, um cérebro altamente eficiente que nos permite ter funções tão importantes como a inteligência, a cognição, a imaginação, a inovação e a criatividade, tudo isso é devido à interação de 86 bilhões de neurônios. Portanto, 10 vezes mais do que a população mundial está empacotada em células dentro de cada um dos nossos cérebros. E o nosso cérebro só pesa 1,3, mas consome, devido a todo esse trabalho, todas essas funções cognitivas e executivas que ele tem, ele consome 25% de todo o oxigênio e energia. Portanto, o cérebro, eu costumo dizer que é o órgão mais preguiçoso do corpo humano. E é o órgão mais preguiçoso do corpo humano. Ele não gosta muito de mudar. Portanto, para qualquer mudança no nosso cérebro envolve um grande gasto de energia. E vocês já devem ter notado isso, mudança de hábitos, mudança de comportamentos. Ele não gosta de mudar, é difícil, é preguiçoso, fica na cama, não vai treinar, come esse bolo que é delicioso, eu quero açúcar, açúcar, açúcar. Isso é o vosso cérebro controlando as operações. Portanto, dado que ele gasta 25% da nossa energia, qualquer alteração demora tempo a treinar o nosso cérebro a ser adaptável. E é isso que nós vamos falar ao longo da nossa aula. Vamos mais ao pormenor, então. Essa é uma representação muito gráfica, não é logicamente a foto, sim, em microscópio é à direita, vocês têm duas fotos, com diferentes técnicas dos neurônios. Portanto, os neurônios não têm esse espaço grande, espetacular, onde eles possam comunicar uns com os outros. Não, é muito empacotado, tal como vocês veem na imagem à direita, no canto inferior direito. Portanto, é uma estrutura altamente empacotada, com neurônios passando por todo lado, células da glia, que vamos falar daqui a pouco sobre o que são as células da glia, e onde existe uma transmissão de informação elétrica primeiro e química. Portanto, cada um dos nossos neurônios se comunica com de 1000 a 10.000 outros neurônios. Agora imaginem, pessoal, nós temos mais ou menos 86 bilhões de neurônios cada. Cada um se conecta de 1000 a 10.000. Quantas conexões é que isso vai dar? Trilhões de conexões. Portanto, vocês já estão começando a entender aonde é que eu quero chegar? A nossa consciência, a nossa cognição, aquilo que nos caracteriza como um ser humano tão complexo e cada um diferente uns dos outros, é esta malha que nós temos no nosso cérebro. Essas redes neurais que se criaram antes do nosso nascimento e que se foram
e se foram selecionando após o nosso nascimento, devido à educação que nós recebemos dos nossos pais, quando nós fomos para a escolinha nos primeiros anos, durante a nossa faculdade, a nossa vida adulta, vai havendo aquilo que nós chamamos uma poda neuronal. Portanto, existem, nós nascemos com um grupo grande de neurónios, com alguns caminhos neurais que se vão fortalecendo ao longo dos anos, uns crescem, uns caminhos se vão fortalecendo, outros vão desaparecendo, e isso é que nos caracteriza depois como adultos e como seres muito diferentes que somos uns dos outros. Portanto, essa é a beleza e a complexidade que reside dentro do nosso cérebro. E eu espero sinceramente que vocês fiquem, durante esta aula e ao longo do curso, tão maravilhados como eu sou e como os professores da inovação relativamente a este tema tão atual e tão importante para o nosso presente, entendimento do nosso passado e projeção do nosso futuro. Como é que se realiza a comunicação entre dois neurônios? Portanto, é uma informação química que vai, através de um axónio, segue para outro neurónio, e a comunicação química, a comunicação elétrica, desculpa, a informação elétrica passa através do axónio e chega no momento que nós chamamos de sinapse, onde passa a informação química, libera umas bolhas, através de estímulo elétrico, libera umas bolhas essas que vocês já ouviram falar que têm por dentro neurotransmissores, que são liberados depois para outro neurônio, o neurônio mais à frente, e que desencadeia depois uma resposta. Isto, pessoal, parece em slow motion, que eu falei, vai uma corrente elétrica no neurônio, libera algumas vesículas com neurotransmissores que são captadas dentro, que são captadas depois por outro neurotransmissor que continua depois a informação elétrica e vai passar para outros neurônios. Pessoal, isto se faz a uma velocidade estonteante, é muito rápido dentro do nosso cérebro. Vocês já devem ter visto isso quando vocês têm reflexo condicionado, quando vocês batem com a perna e fazem o reflexo da perna. Portanto, isso é uma informação que passa instantaneamente, praticamente, à velocidade entre 400 a 500 km por hora. Portanto, é muito rápido para nós que tenhamos também uma capacidade, em certos momentos, de reação muito rápida. Portanto, aqui vocês têm uma representação mais esquemática. Nós temos, então, o neurónio com o axónio. Reparem, este axónio é a parte que vai transmitir a mensagem, a informação elétrica para outros neurónios, e tem as células da glia que alimentam, que sustentam todo o neurónio, e a informação elétrica e química é passada de neurônio a neurônio. Vocês têm aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 neurônios ligados em cadeia, um atrás do outro. E, pessoal, portanto, isto é... Logicamente, eu podia estar aqui falando 2, 3 horas de neuroanatomia, eu não vou falar, só para vocês entenderem a complexidade do nosso cérebro e como é que surgem, então, os nossos comportamentos através dessa unidade básica que é o neurônio. E eu falei antes sobre as diferenças, sobre a diferença de peso entre o homem e a mulher. Portanto, o homem tem um cérebro um pouco mais pesado, 1,3 gramas, 1,3 quilos, a mulher 1,2 quilos. Isso quer dizer o quê? Eu vou falar um pouco sobre a diferença entre os sexos, logicamente. Eu não sei se vocês se reconhecem e se vocês concordam com essa imagem que eu tirei da internet, que é bastante polémica. Vocês concordam com isto? Tem discussão? O que é que vocês acham? Ou não tem nada a ver? Foi uma imagem aleatória e não descreve a realidade. Homens, mulheres, se pronunciem, por favor. Podem falar. Acredito, como você disse, com questão familiar, criação, a mulher tende sim a ter sensações que, digamos, que são mais femininas, né? Amor não é sexo, ou sexo não é amor, ou vice-versa, mas representa bastante. Portanto, os sexos têm interesses diferentes, é isso, pessoal? O que é que vocês acham? Eu acredito que são espécies diferentes. O homem e a mulher são espécies diferentes. Então, eles pensam totalmente de formas diferentes. Claro que, né, todo mundo tem o cérebro é igual, mas eu acho que as caixinhas dentro do cérebro são bem diferentes entre mulher e homem. Tamires vai um pouco mais além. Espécies diferentes. O que vocês acham? Os homens estão quietos. Eu pessoalmente acho que há aqui algum exagero, não é? Embora possa haver aqui enfim, isto é humor, não é?
Mas eu acho que nós homens também temos um bocadinho aquele sentido de responsabilidade pela família, a defesa da família, enfim, trazer o pão para casa, e isto não está aqui refletido, não é? Está aqui refletido mais a brincadeira, a parte mais lúdica dos homens. Eu acho que não é bem assim. E acho que as senhoras também acho que gostam tanto do sexo como os homens, acho eu, é só isso. Mas eu acho que além de uma questão fisiológica do cérebro, acho que tem a questão histórica, a questão... porque lá no início a gente ficou dentro da caverna, né? Assim, as mulheres ficaram dentro da caverna cuidando das crias, protegendo o lar, e o homem saía, tinha que conseguir o alimento, tinha que correr, caçar. Então, eu acho que também isso, não sei, assim, também é responsável por essa diferença, né? E aí eu concordo. Realmente, a mulher, ela tem a emoção mais aflorada, ela fala mais do que o homem, ela tem uma necessidade afetiva maior. A gente está falando de regra? Não, mas quando a gente observa a maioria, eu acho que tem sim essa diferença. Eu acho que a imagem representa. Muito obrigado, pessoal. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu acho também que tem um certo condicionamento social, né? Tem um certo condicionamento social. Que foi imposto ao longo dos anos, né? Que a mulher tem que pensar de tal forma, o homem tem que pensar de tal forma, e isso foi nascendo, e hoje em dia a gente não, acho que está mudando, mas tem a gente tende a pensar que mulher pensa só em amor, o bebê, respeito, essas coisas, esse lado mais emotivo, né? E o homem tem tendência a pensar mais em cerveja, sexo, futebol, enfim, outras coisas. Mas eu acho que isso está mudando, né? Eu concordo, tá aí, logicamente, que eu aqui vou falar somente de neurociências. Logicamente, este gráfico, este desenho é uma brincadeira, não é? Digamos que é uma provocação para vocês falarem um pouco. Eu sei que é um tema polémico, mas é um tema que eu tenho que abordar para que vocês entendam também do ponto de vista biológico o que é que a ciência explica. E só uma curiosidade, agora fiquei curioso. O sotaque do João Veiga não me é estranho, é isso, João? João Viegas, eu sou português. Ok, somos dois então. Obrigado por ter um Patrício aqui na turma. Fico muito feliz. Já agora, de onde é, João? Eu portanto, vivo em Salvaterra de Magos e isto é o pleno coração do Ribatejo, que é uma zona do interior de Portugal. Boa. Aqui falando com bracarense de Gema. Mas bora lá. Pessoal, então... Só curiosidades, agora peço desculpa interromper, portanto, eu tenho 52 anos e o primeiro ar que eu respirei foi mesmo o ar ribatejante, portanto, a parteira foi a casa dos meus pais, eu nasci em casa dos meus pais. Que bom, nós temos aí alguém de Portugal. Lá em Portugal, neste momento, são mais 3 horas. Obrigado aí por acompanhar aqui o nosso evento. Obrigado. O gosto é todo meu. Estou a gostar bastante. Ótimo. Então, vamos lá, pessoal. Aprofundar, então. Vamos tentar, então, entender o motivo porque eu coloquei e trouxe. Eu tinha que trazer essa questão, porque é sempre polémica, sobre a questão da diferença cerebral entre os sexos. E vocês já falaram um pouco sobre isso. Vamos voltar um pouco à pré-história. Eu não vou entrar, logicamente, na discussão das sociedades patriarcais e matriarcais. Isso está muito discutido, vem do Jung, passa agora e cada vez mais é um assunto muito importante essa discussão. Eu vou explicar do ponto de vista histórico-biológico, ok? Vou-me só cingir aí. Portanto, como vocês já falaram, biologicamente, e devido à sua complexão física e genética, o homem... foi selecionado ao longo de milhares de anos para ter funções muito específicas. Havia uma certa divisão de tarefas ainda na idade da pedra, durante a convivência em pequenos grupos, no qual havia uma especialização de funções para haver maior sobrevivência. Sem dúvida que o homem era mais focado em caçar, tinha uma diferente complexão física, e a mulher era o centro da vida. É o centro que gerava nova vida, e ela acabou também, por essa condicionante, ficar um pouco mais cuidando então dos afazeres enquanto o homem ia caçar. E isso então gerou uma especialização, e como falou você, um condicionamento biológico que depois levou a um condicionamento social. O homem então desenvolveu certo tipo de características. Portanto, me ajudem. Alguém que vai caçar, eu não sei se tem aqui algum caçador, que tipo de características tem que ter quando vai caçar? Com os amigos. Com os amigos não, com o bando de homens. Não tem nenhum caçador, só caça no prato aqui, não é? É o que eu estou vendo.
Digam alguém características típicas de um caçador. Tem que haver, eu acompanhei, o meu pai era caçador e acompanhei o meu pai muitas vezes em caçadas. Tem que haver alguma aptidão física, não é? Porque passamos o dia inteiro a caminhar e a andar. Tem que haver também alguma destreza e reflexos para poder reagir quando as peças de caça se apresentavam a tiro. Pronto, penso que basicamente tem que haver aqui uma estrutura física para podermos suportar esse dia, porque era um dia inteiro e logo de manhã, bastante cedo, às 4 da manhã, era quando se começava a caçar. Portanto, penso que, em parte, essa será uma das características. Muito bem, muito bem. Mais, pessoal, mais características típicas de um caçador. Fugiu a Mas os caçadores, eles têm que ser muito, muito atentos. Atentos. Focados, é isso, focados. Fugiu a palavra aqui que eu queria falar, mas eles têm que ter um senso de direção também apurado, porque eles não tinham GPS, né? Então, eles saíam para longe e depois eles precisavam voltar para suas cavernas, né? Então, Durava vários dias a caça, podia durar semanas até. Isso. Muito bem, isso mesmo. Agora vamos voltar então a pensar nos nossos antepassados femininos. Devido a eles serem a fonte da vida, e logicamente não entrando aí na questão do matriarcado e patriarcado, mas a mulher foi venerada como deusa durante muitos e muitos milénios. Qual é a função da mulher? Mas já agora, antes de responder essa questão, daquilo que quer dizer, eu peço desculpa e não quero, é só uma questão, é uma dúvida e uma questão, porque com certeza que o professor António Dias poderá responder essa questão melhor do que eu, mas a mulher participava na caça e a mulher também ajudava, quer dizer, não era só envolvente ficar a tomar conta dos filhos ou ficar junto com as outras senhoras a tomarem conta e a preparar a comida. Portanto, havia uma função, elas participavam na caça também, não é? Elas participam, isso é uma questão bem interessante. No mês de dezembro saiu na Science um artigo muito interessante sobre a participação da mulher na caça. Até depois posso partilhar o artigo com vocês. A concepção que se tem dos achados arqueológicos é que quem participava essencialmente, na maioria, logicamente há exceções, mas na maioria quem participava na caça eram sem dúvida os homens. Isso em registros e registros arqueológicos. O que se encontrou, e isso foi publicado pela Science em dezembro do ano passado, foi um grupo de mulheres no Peru, descobriu-se alguns fósseis em que elas tinham elementos de caça. Portanto, já havia essa tendência, e isso está mudando um pouco, mas pelo menos algumas mulheres sim participavam da caça, porque foram encontrados estes registros, acho que tinha mais de 6, 7 mil anos esse esqueleto que foi encontrado, um artigo muito interessante, que vocês podem ver na Science. Peru, se vocês forem no Google, Peru, mulher caçadora, deve aparecer esse artigo. Onde sim, mas a maioria, isso já vem desde há dezenas de anos, desde o Joseph Campbell, Carl Jung e vários achados arqueológicos, é que sim, na sua maioria era mais função masculina, devido a tudo aquilo que vocês disseram, pela questão física, pela questão da localização. Mas voltando ainda, o que é que vocês acham então que era nessa altura a função da mulher? É que eu acredito que hoje em dia, para nós, eu até entendo os demais questionamentos, nós entendemos que hoje sim as funções mudaram, mulher atua da mesma forma que o homem, nós estamos mudando isso, mas antigamente, no que nós aprendemos, antes o homem caçava porque ele era mais forte, mulher era tida como muito delicada, mulher era criada para cuidar da família, ser mãe, cuidar da casa, por mais que cuidar da caça, inclusive, algumas caçavam, mas no geral era cuidar da casa enquanto os homens estavam fora para prover o alimento para a família. Exatamente. Fora concepções, logicamente, condicionamentos sociais, não é essa a questão. Estamos olhando para a biologia e vou trazer dados biológicos. Logicamente que as coisas estão mudando muito atualmente e ainda bem. Vamos olhando para daqui a 50 mil anos atrás. Portanto, que características tinha a mulher para desempenhar todas as funções que ela tinha que fazer? Eu acho que era cuidar, gerar e cuidar dos filhos, basicamente.
Portanto, ela tinha que ser multitarefa. Não só isso, tinha que cuidar de tudo o resto que o homem não fazia porque estava ausente, certo? Tinha que plantar. Tinha que fazer o tudo, não só cuidar da casa, acompanhar o desenvolvimento dos filhos, tratar do ambiente na comunidade. A mulher era importante para a coesão social das pequenas comunidades coletoras. E imagina, há 50 mil anos atrás, nós não vivíamos em cidades, vivíamos em bando de 10 a 20 casais que tinham que se dar bem. Portanto, enquanto os homens estavam fora, e isso está mais que subejamente provado, apesar de algumas exceções, e é verdade, vejam esse artigo da Science, a mulher tinha essa função de coesão social, e sem ela nunca teria havido depois da evolução. Se vocês quiserem entender um pouco mais dessa evolução, existem livros muito legais sobre a evolução do matriarcado, a função da mulher como a veneração inicial à mulher, do Joseph Campbell. Tem um livro, Mitologia Primitiva, que eu aconselho vocês a lerem, sobre a função primordial da mulher no início da pré-história, que depois, logicamente, evoluiu, e logicamente houve aí uma preponderância do patriarcado, e agora está voltando a haver esse equilíbrio e essa preponderância também da mulher, e graças a Deus, em vários setores, em várias funções. Portanto, evoluindo para a questão biológica, por que é que as mulheres conseguem fazer mais que uma coisa ao mesmo tempo e os homens, na maioria das vezes, na sua maioria, não? Portanto, estamos falando de maioria, logicamente que há exceções, e isso tem, historicamente e biologicamente, estou falando de biologia, uma questão dos nossos antepassados. Portanto, o corpo caloso da mulher, o corpo caloso é uma estrutura que une os dois hemisférios. Você tem hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Tem o corpo caloso que une os dois. E na mulher, o corpo caloso é maior, permitindo que ela troque mais informações entre o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. E o homem, o corpo caloso é menor. Portanto, não há tanta troca, logicamente que há troca de informação entre os dois hemisférios, mal era, mas existe uma menor troca comparativamente com a mulher. Ou seja, o homem é mais monotarefa por natureza biológica, devido, logicamente, a milhares de anos de seleção. Está mudando? Atualmente, logicamente, está mudando, e há homens cada vez mais são multitarefa, mas biologicamente, e está provado isso, o homem, e através de registros que vocês fazem de ressonância magnética nuclear, eu trago aqui um registro, o homem é mais focado, o pensamento e as redes neurais são mais focadas dentro do mesmo hemisfério, e as mulheres permitem ter uma maior troca, uma maior densidade de neurónios que circulam entre os dois hemisférios. O que é que isso quer dizer? O homem, então, tem uma maior aptidão, na sua generalidade, para tarefas motoras, para orientação espacial, e as mulheres têm uma maior capacidade a nível de memorização e sociabilidade. Logicamente, isto é a maioria. Há exceções e, logicamente, cada vez mais, num tempo agora que esta informação e no tempo que as pessoas estão desenvolvendo e autodesenvolvendo, cada vez mais vai haver uma fusão e mais um equilíbrio a nível dos dois hemisférios. Mas eu estou falando da biologia, aquilo que foi selecionado durante milhares e milhares de anos. Em resumo, nós temos cérebros diferentes, comportamentos diferentes, lideranças diferentes, comunicações diferentes, criatividades diferentes e complementares. Portanto, o que interessa entender é que o cérebro masculino e feminino fisiologicamente têm as suas diferenças, sim, e eles são complementares. Por isso é que o homem e a mulher formam um casal que evolui ao longo de milhares de anos para então transmitir a sua descendência e perpetuar a espécie humana. Eu sei que este assunto é polémico, eu trago sempre este assunto nas minhas discussões, e fora, logicamente, entendimentos e questões políticas ou sociais atuais, eu estou trazendo simplesmente a visão da biologia, aquilo que nós sabemos atualmente. Faz sentido para vocês ou não faz sentido? Ah, sim. Para mim também faz. E eu acho que não tem problema nenhum. Para mim também faz. Para mim também. E faz, quer dizer, e graças a Deus tem vindo a haver uma evolução, não é? Hoje as coisas são diferentes, mas há 130 milhões atrás seria isso, não é? Mas felizmente tem vindo a haver uma evolução. E ainda assim, a evolução está, nós neste momento estamos evoluindo, o nosso cérebro não evoluiu nos últimos 5 mil, 10 mil anos. Portanto, o homem e a mulher ainda têm características, o homem ainda tem na sua essência fisiológica características monofásicas,
A mulher caracteriza multitarefa, mais multitarefa do que o homem, mas cada vez mais também devido a esse crescimento exponencial da nossa realidade. E essa aula é sobre adaptabilidade, é nós começarmos cada vez mais a nivelar os nossos cérebros. Não há um melhor que o outro, pessoal. Um complementa o outro. Porque, graças a Deus, os dois são diferentes para que nós sejamos uma espécie, e casais, e famílias, e seres humanos, cada vez mais adaptados à realidade. Essa é que é a mensagem. E essa só é a primeira discussão, pessoal. Vamos avançar? Então, estamos aqui 3 horas e a Marcela e o Marcelo só me deram 1h30 para falar com vocês. Isto depois nós discutimos muito, eu tenho referência bibliográfica, logicamente. Eu falei aqui um pouco sobre a Joseph F. Campbell, que estudou muito essas questões, mas existem outros antropólogos, biólogos, biologistas evolucionistas que estudam isso. Portanto, não trago aqui, nos nossos cursos são apolíticos, não trazemos nenhum viés, o que trazemos é estudos científicos e aquilo que a ciência ao longo de todos estes anos desenvolveu e entendeu através da leitura do nosso cérebro, através de técnicas de ressonância magnética nuclear, tomografia computadorizada e também através da análise de fósseis. Portanto, é a partir daí que nós temos um entendimento da evolução humana. Faz sentido, portanto já fiz essa questão, não vale a pena fazer de novo. Portanto, o que é então o motor da mudança? E vocês disseram bem, agora não é assim. Cada vez mais há essa equiparação. Lógico, existe essa mudança, cada vez essa força de equilibrar. E o que é a característica biológica que permite essa adaptabilidade e essa mudança? É aquilo que nós chamamos a bainha de mielina. O que é a bainha de mielina, pessoal? Digamos que é aquilo que nos garante. Nós temos comportamentos, nós temos memória e nós aprendemos a fazer determinada tarefa, determinado hobby. Portanto, lembram-se que eu falei que os neurônios se ligam uns aos outros através do axônio? Pois bem, quando nós temos um comportamento muito enraizado em nós, comportamento positivo ou comportamento menos bom que nós tenhamos, se nós reforçarmos esse comportamento, o nosso cérebro vai entender esse comportamento, esse caminho neural é muito importante para o António. O que é que eu vou fazer? Eu vou blindar ele, eu vou pôr uma bainha de mielina para ele ficar cada vez mais forte esse comportamento. Portanto, é como numa instalação elétrica você colocar um isolante. A bainha de mielina é um isolante. Por quê? Porque o cérebro entende que aquele comportamento, aquela emoção, aquela reação que nós temos, vocês estão usando e vocês estão reforçando no dia a dia, eu vou pôr bainha de mielina e reforçar esse comportamento. Portanto, daí vocês começam a entender, quando eu falo que o cérebro é muito preguiçoso, porque ele é uma máquina altamente eficiente. Se vocês têm um comportamento que vocês reforçam todo o dia, como comer doces compulsivamente, não ir à academia porque é chato, ou outro comportamento, uma reação com os vossos filhos ou com os vossos cônjuges de irritabilidade, ou até um comportamento bom, como ir na academia, ter uma boa qualidade de vida, uma boa alimentação, o vosso cérebro vai entender, isto é importante para este corpo. Portanto, o cérebro tem uma regra número 1. Regra número 1 do cérebro, pessoal. Ou você usa ou você perde. Se você reforçar todo o dia um comportamento, ele vai ficar cada vez mais forte. Se você deixar de usar esse comportamento, ele vai ficar cada vez mais fraco. Até que essa bainha de mielina se vai dissolvendo, vai sendo absorvida e vai criando um outro caminho neural. Portanto, só essa é a base das nossas atitudes, essa é a base das nossas emoções, essa é a base dos nossos comportamentos. Esses caminhos neurais que se criam todo o dia, logicamente que quando nós somos mais criança, mais ou menos até aos 20 anos de idade, há uma velocidade de criação de caminhos maior, passamos pela escolaridade, passamos pela educação dos nossos pais, absorvemos como esponjas a nossa realidade e a partir dos 20 anos, logicamente, essa plasticidade, e vamos falar sobre plasticidade do nosso cérebro a seguir, ela vai diminuindo, mas não desaparece. Pessoas com 90 anos, vocês devem conhecer pessoas com 70, 80, 90 anos, conseguem aprender coisas novas, porque elas conseguem habituar o cérebro a criar novos caminhos neurais com o tempo. Portanto, pessoal, a regra número 1 do cérebro é essa, ou você usa ou você perde. E as bainhas de mielina, elas são muito difíceis de quebrar. O Charles Duhigg tem aquele livro, O Poder do Hábito, ele fala lá dos 21 dias para quebrar um hábito. Pessoal, 21 dias é um número, não existe isso, 21 dias vou quebrar um hábito, isso não existe, pessoal. Existe a individualidade. Há pessoas que para quebrar um hábito, quebrar um comportamento,
É um dia, uma semana. Outras pessoas é um mês, é um ano, é 10 anos. Depende muito de quão esse hábito está mielinizado, como nós falamos, e depende também da força de vontade da pessoa em quebrar esse hábito. Portanto, pessoal, isso é tudo biológico. Nós temos que entender que o nosso cérebro é plástico. Ele vai obedecer à vossa vontade, aquilo que vocês quiserem. Portanto, nós conseguimos, a partir daí, condicionar a própria evolução do nosso cérebro, através do entendimento da neuroplasticidade. E agora, aprofundando essa questão da neuroplasticidade, fala-se muito em resiliência, você tem que ter resiliência no trabalho, você é avaliado por ser resiliente, e agora que você já tem mais algum entendimento sobre neurociência, a minha pergunta é, qual é a palavra correta? É resiliência ou plasticidade? Nosso cérebro é resiliente ou o nosso cérebro é plástico? Nós somos resilientes ou nós temos um cérebro plástico? O que é que vocês acham? Vamos lá, pessoal. Resiliência ou plástico? Eu acho que... Desculpa, pode falar. Eu acho que pelo que você disse aí da mielina, eu acho que plástico, pelo pouco que eu entendi, né? É plástico. E por que é plástico? O que é um corpo plástico? Porque ele se adapta conforme a estimulação. E, tá certo? Mais alguma coisa. Se adapta e... Resistente. E muda? E muda, conforme a estimulação. Ok. E qual é a diferença, então, da plasticidade para a resiliência? Agora fiquei confuso. A resiliência também não é isso? Ele se adapta e muda ou não? Me explica. Eu acho que resiliência é comportamento e a plasticidade é questão fisiológica, seria. Quanto mais você exerce o comportamento de ser resiliente, maior plasticidade o seu organismo vai fornecer. Eu acho que vai nesse sentido. E aí, pessoal, mais opiniões? Obrigado. E aí, mais opiniões? Professor, não seria o resiliente aquele que volta ao estado original e o plástico que ele tem uma mudança? Eu acredito também que seria resiliência, sim. Que um material, quando ele entra no... Desculpa, eu já comecei a falar, né? No estado elástico, assim, ele não volta mais, né? E pelo que você está dizendo, que depende, essa mielina, né? Depende da gente reforçar um comportamento, né? Então, eu entendo que ele pode mudar, né? Assim, é resiliência. Ele volta ao estado original, alguma coisa assim. Não sei explicar direito. Mas espero que tenha me entendido. Entendi, sim. E vamos então, a hora já está avançada, vamos então às definições. Resiliência é uma definição da física que diz o corpo que sofre uma determinada deformação volta ao estado original. Vocês acham que a mielina então volta ao estado original depois de vocês alterarem, vocês terem uma experiência, o ser humano, depois vocês terem, imaginem vocês têm uma experiência, vocês têm esta aula. Vocês acham que depois desta aula vocês vão ser igual que eram antes desta aula? Não. Então, afinal, são resilientes ou plásticos? Nós somos plásticos. É isso, porque vocês se alteraram. Porque a resiliência é um conceito que surgiu em 2007, mais ou menos 2008, os primeiros livros sobre resiliência. Mas a resiliência, para nós que somos neurocientistas, não é certo utilizar o termo resiliência, porque a pessoa é como a mola. Eu trouxe a mola. A mola é o exemplo de resiliência. Você puxa a mola, ela volta. Só, eu espero que não esteja ninguém aqui da física. Logicamente que há micro-variações a nível das argolas da mola, mas eu não vou por aí, tá? Vocês puxam a mola, ela volta à posição inicial, não é? Isso não é o que se passa com o ser humano, e a prova é esta aula. Portanto, vocês entraram nesta aula com uma mente aberta, vocês estão ouvindo novos conceitos, vocês estão pensando, faz sentido, não faz sentido, e vocês vão sair desta aula diferente. Portanto, nós dizemos que nós somos neuroplástico. Portanto,
A própria resiliência para nós não faz muito sentido porque vocês não são pessoas diferentes a cada experiência que vocês têm. Portanto, isso cada vez está provando mais. Eu trouxe aqui um livro bem interessante, O Cérebro que se Transforma, do Norman Deutsch. Portanto, o conceito é neuroplasticidade. Portanto, o nosso cérebro, pessoal, se altera todo dia. Ponham isso nos vossos cérebros. Vocês se alteram todo dia. Quando vocês vão para o trabalho, quando vocês falam com alguém, vocês estão se alterando. Vocês estão absorvendo novas ideias, tendo novos insights. Isso é neuroplasticidade. Isso é a beleza do vosso cérebro. Ele está sugando. Ele é uma esponja toda a vossa vida. Se calhar ao longo do tempo, ao longo dos anos, ele vai deixando de ser tão esponja como era até aos 20, mas ele tem essa neuroplasticidade. Ele está captando tudo. Portanto, vocês não voltam a ser o mesmo cérebro que eram quando tinham 1 ano de idade, pois não? Não voltam ao estado inicial. Vocês, cada vez mais, o vosso cérebro está alterando. Todo dia estão quebrando e criando novas mielinas nos vossos caminhos neurais. Isso acontece todo dia, a toda hora, a todo minuto. E um exemplo básico, e toda a gente fala, quando falamos de neuroplasticidade, é o ciclo da aprendizagem. O ciclo da aprendizagem é muito importante para as pessoas quando querem explorar a questão da aprendizagem humana. Como é que se processa, então, a aprendizagem humana? O exemplo mais característico que eu utilizo nas aulas, que é quando você vai aprender a direção. Lá em Portugal dizemos conduzir. Quando vamos aprender a conduzir lá na escola de condução, quando você vai ter, então, a CNH aqui no Brasil. Quando você vai então, tirar a CNH, você... Antes de ir para a direção, você não sabe que não sabe. Você não sabe o que é dirigir. Você é um incompetente inconsciente, certo? Você nunca pegou num carro, você não imagina, você só sabe que está cheio de medo. Eu sou incompetente e eu não tenho consciência do que é dirigir. Então, quando você começa a frequentar as primeiras aulas de direção, certo? E aí o seu cérebro já começa a mudar, já começa a criar novos caminhos. E aí você, no final da primeira aula, você diz assim, puxa, eu sei que não sei. Eu tenho consciência que eu sou incompetente. Eu não sei dirigir, eu tenho que aprender. Isso acontece com tudo na nossa vida, com cursos que vocês tiram, uma nova profissão, uma nova função. No início vocês eu sei que não sei, há coisas que eu não sei, eu tenho que aprender. E começa a beleza do processo da aprendizagem. Começam a haver alterações químicas no vosso cérebro. Começam a criar novos caminhos neurais, novas mielinas. E à medida que vocês treinam, à medida que o tempo vai passando, vocês aí já começam a ganhar competências. Vocês sabem que sabem. Ao fim de... Costuma-se dizer, não é? Aí vamos falar um pouco de Malcolm Gladwell, o ciclo, as 10.000 horas, que agora já está bem polémico. A pessoa, para chegar à especialidade ou à maestria numa determinada função, são 10.000 horas, como dizia o Malcolm Gladwell lá no Outliers. Também falamos no curso, que agora também já há vários outros entendimentos sobre isso. Portanto, eu chego num estadio, ao fim do treinamento, ao fim da evolução da minha competência, que eu sei que não sei. Portanto, eu sou consciente que eu sou competente. E, pessoal, à medida que você vai evoluindo, vai dirigindo cada vez mais, saiu da direção, saiu da escola, passou no exame, você então entrou na selva urbana, não é? Você começa a dirigir. E aí as mielinas continuam a ficar cada vez mais fortes, esse comportamento cada vez mais mielinizado. E chega ao fim de 10 anos de você dirigir, ou 5 anos, você já parou para pensar, por que é que você dirige? Por que é que eu dirijo? Você não sabe o quanto você sabe. Você, então, é competente e inconsciente. Você já dirige de forma inconsciente. Você até já dirige falando ao celular, ouvindo música, falando com outra pessoa. Portanto, não recomendo falar ao celular, é claro. Mas você já faz multitarefas enquanto você está dirigindo. Porque já se tornou um comportamento inconsciente altamente mielinizado, altamente reforçado no dia a dia, porque vocês dirigem, acho eu, diariamente. Portanto, é um comportamento que vai demorar. Se vocês deixarem de dirigir hoje, por algum motivo, e dado que vocês treinaram e repetiram esse processo durante muitos anos, vai demorar anos a vocês perderem. Mas é possível vocês perderem, sim, essa competência, mas vai demorar muitos anos. Deu para entender, então, um exemplo bem prático da neuroplasticidade? Faz sentido para vocês? Sim. Faz sim. Isso é para tudo, pessoal. É isso. Isso não é metafísico. Isso é físico. Portanto,
O que nós aqui falamos sempre nas nossas aulas é biologia. Eu trago neurociência, eu trago António Damasio, eu trago Susana Colano-Vosel, eu trago os maiores neurocientistas para nós entendermos o que é que as neurociências sabem agora do cérebro. E as neurociências é uma ciência que está evoluindo muito e evolui a cada dia. A ciência é assim mesmo. O que hoje é verdade, amanhã pode ser mentira. E a ciência é um contínuo quebra de paradigmas. E aí mais um livro que eu recomendo para vocês, do Thomas Kuhn, a teoria das revoluções científicas. Como é que a ciência evolui de paradigma em paradigma. Se vocês quiserem entender como é que a ciência evolui, agora que falamos muito de Covid, de pandemia, de vacinas, mas se uma coisa era assim há 6 meses, porque é que agora é diferente? Porque a ciência é assim mesmo. É um entendimento contínuo. E graças a Deus que é possível evoluir de paradigma em paradigma e ficarmos cada vez melhores, cada vez refinarmos o entendimento científico na biologia, na física, na química, em todas as áreas do conhecimento científico. Ok, pessoal? Vamos evoluir, que o tempo está passando, muita discussão, eu gosto muito desse bate-papo. As aulas são bem assim, pessoal. É dinâmico, não é? Eu gosto de pôr essas vossas cabeças. Eu às vezes costumo dizer nas aulas que eu ouço aqui deste lado os mielinas quebrarem do vosso lado. Vocês estão no mudo porque eu não estou ouvindo mielinas quebrar. Ou estou quebrando, vocês estão sentindo isso? É verdade, verdade. Está até caindo os caquinhos aqui no chão. Está caindo os caquinhos, está quebrando, está tac, 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 tac. E as mielinas quebrando das vossas cabeças, não é? Tipo, são novos conceitos. É isso mesmo, pessoal. Então, vamos falar agora, para finalizar também a nossa aula, sobre adaptabilidade nas empresas. Portanto, agora imagina, nós temos um cérebro que evolui muito lentamente ao longo de milhares de anos. É um fato. E nos últimos anos, principalmente 250 anos, a aceleração tem sido exponencial. Não só pela questão da industrialização, da digitalização, da internet. Se falar muito bem da equiparação entre os sexos, também é um tema importante. Portanto, o mundo está avançando muito rapidamente. Portanto, transformação digital, alteração de comportamentos, novas oportunidades, mudanças constantes da realidade. Tudo isso, então, gera um mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Vocês já ouviram falar sobre isso umas 30 mil vezes, de certeza. Eu pus aqui, até tem um mundo Tuna, um mundo Bunny, agora o pessoal gosta de inventar sigla, não é? Portanto, a Harvard Business School, há 6 meses atrás, criou, acho que foi o Bunny, não é? Depois criaram o Tuna. Sinceramente, é tanta sigla que eu já nem sei muito bem, mas procurem Tuna e Bunny. Também existe. Portanto, e o nosso cérebro, com tanta mudança, ainda mais no ano de pandemia, em que nós tivemos que nos adaptar rapidamente a uma realidade diferente, muita gente ir para o home office, adaptar a maior comunicação. A última pandemia, em 1918, real pandemia, houve outras pandemias, logicamente, mas a outra grande pandemia, em 1918, não havia internet e não havia comunicação, portanto, não havia esse fluxo de informação. Imagina o nosso cérebro, pela primeira vez, partilhou uma pandemia online. Dia a dia nós víamos a evolução da doença. E isso, logicamente, o nosso cérebro não estava adaptado a esse tipo de realidade. Portanto, adaptabilidade, eu trouxe aqui um estudo da Robert Half, com mudanças bruscas, fizeram essa questão a centenas de executivos. Com mudanças bruscas no modo de trabalho, empregados se adaptam facilmente e passam a ser mais requisitados. Portanto, que característica em 2020 passou a ser mais requisitada pelos recrutadores? E ainda falam aqui, já estão vendo aqui resiliência, eu fico puto da vida para ver aqui a resiliência, desculpem a palavra, mas para o meu conterrâneo português, há certos gírias que eu já estou usando aqui do Brasil. Portanto, eu fico um pouco chateado quando vejo resiliência, ok, mas foi um tema que foi massificado, mas eu continuo utilizando plasticidade. Mas vejam só, adaptabilidade, 40% dos recrutadores continuam prezando mais, e a adaptabilidade é aquilo que eles mais procuram. Tem flexibilidade, colaboração, comunicação, criatividade, empatia e outros. Pela Robert Half, esse estudo que ele fez junto de recrutadores, a adaptabilidade é o recurso neste momento que eles estão mais procurando. Surgem artigos, eu acho que este artigo é da HSM Management, QI, QE e agora o QA. Portanto, o que é o QA? Coeficiente de adaptabilidade.
Portanto, já começamos a falar então do QA, de coeficiente de adaptabilidade, muito impulsionado pela questão da pandemia e da nossa capacidade de adaptação e dos profissionais se adaptarem durante a pandemia de Covid-19. E o que é isso de adaptação? Eu trouxe aqui um exemplo da adaptação, a capacidade de nós detectarmos um evento, compreendermos um evento, analisarmos o evento, tomarmos a decisão e vermos o efeito da nossa ação. Portanto, para tudo o que nós fazemos, não só em modo corporativo, mas a nível individual, a adaptabilidade é isso, é nós nos adaptarmos, nós entendermos o que está acontecendo, ok, está acontecendo isto, eu vou-me moldar, eu vou ser flexível, é uma frase muito importante, flexibilidade cognitiva. Eu tenho flexibilidade cognitiva para adaptar, para mudar se for necessário e tomar decisões de acordo com a nova realidade que eu estou encontrando. Portanto, flexibilidade cognitiva e coeficiente de adaptabilidade são sinónimos. Portanto, capacidade de adaptabilidade, coeficiente, desculpem, de adaptabilidade, capacidade de versatilidade necessária para lidar com o novo e o complexo. E vocês dizem, António, legal, bonitos, as empresas estão cada vez pedindo mais isso, mas isso não se desenvolve do dia para a noite. Como é que eu posso desenvolver então a minha adaptabilidade? Eu estou há 20 anos numa empresa, ou estou há 10 anos, eu sou altamente performativo, mas agora a minha empresa está exigindo demasiado de mim. O que é que eu posso fazer? Logicamente que existem várias estratégias para vocês desenvolverem o vosso coeficiente de adaptabilidade, a vossa adaptabilidade natural, e logicamente há pessoas que têm uma adaptabilidade natural e há outras que precisam desenvolver. E como é que nós podemos desenvolver? Se explorar a experiência, projetos, diversos trabalhos, em diversos contextos e culturas, encarar novos desafios, leitura. Eu gosto muito de ler, porque cada vez que eu leio um livro diferente, eu leio muito sobre neurociência, gestão, literatura, eu me adapto e entendo novas realidades que eu vou aplicar até no meu dia-a-dia, na minha empresa. A terapia também. Por exemplo, do ponto de vista pessoal, vocês viram a minha história. Eu vivi 8 anos em França, vivi 20 anos em Portugal. Eu, quando fui para Portugal, eu não sabia falar português. Meus pais são portugueses, mas não me ensinaram português. Eu aprendi depois português com 8, 9 anos. E depois, aos 28 anos, eu saí e trabalhei em África, na Amazónia, e agora estou aqui no sul, no sul do Brasil. Portanto, eu tive necessidade de me expor a diversos ambientes. E a Amazónia, acredito, é muito diferente aqui de São Paulo. Muito diferente mesmo. É um outro país, praticamente. Portanto, eu tive que desenvolver essa necessidade de me adaptar a outras culturas, a outros processos, a outras empresas, a outras experiências. Para mim, como eu já vivi em 7 países nos últimos 40 anos, não é? Eu tenho essa habilidade de me adaptar a qualquer ambiente. Eu testei essa habilidade e é um desafio que eu trago para vocês, não sei se algum de vocês fez, foi, por exemplo, o Caminho de Santiago. Eu já fiz Caminho de Santiago em 2010, de bike, eu saí do Porto, que é uma cidade lá no norte de Portugal, perto da minha cidade, que é Braga, e fui até Santiago de bicicleta. Eu fiz Caminho de Santiago francês, também fiz 900 km a pé, durante 34 dias. Eu fiz 34 dias, 900 km a pé. Eu tive que me adaptar a várias situações, dia a dia, onde comer, onde dormir, as pessoas que eu ia conhecendo. E algo muito interessante, eu pus aqui, sul-coreanos no Caminho de Santiago. Eu via lá, no Caminho de Santiago, eu via muito, logicamente, espanhóis, portugueses, muitos brasileiros, aliás, eu fui com uma turminha, depois acabei por me enturmar numa turminha daqui também, de Campinas, por acaso. Encontrei havia muito alemão, muito francês, logicamente, muito americano e muito sul-coreano. E pensava, o que é que o sul-coreano está fazendo aqui? Caminho de Santiago, sul-coreano, mas eles não são budistas? Primeiro eu quebrei aí uma crença que eu tinha, que eles eram budistas. Não, tem uma grande comunidade cristã e o Caminho de Santiago é de forte cunho cristão, apesar de ser um caminho que pode ser feito por qualquer religião. Budista, hinduísta, qualquer. Mas eu questionei-me, por que é que tem tanto sul-coreano no Caminho de Santiago? Então eu cheguei junto do sul-coreano e disse, anda cá, por que é que eu vejo tantos sul-coreanos aqui no Caminho de Santiago? Ele disse, olha, os sul-coreanos, o nosso mercado de trabalho é muito competitivo. Nós temos muitas empresas grandes. Samsung, vocês conhecem Samsung e outras, e é muito feroz. Vocês veem aqueles casos deles se suicidarem lá porque não passaram um exame. É muito competitivo o mercado. E o que acontece? Eles
a partir dos últimos, a partir de 2010, um dos critérios que eles começaram a selecionar as pessoas é o coeficiente de adaptabilidade. E as pessoas tinham que fazer demonstração de uma vivência de adaptabilidade que elas tivessem tido. O Caminho de Santiago era apresentado, o certificado de Caminho de Santiago era apresentado no currículo sul-coreano. Vocês já viram isso? Os sul-coreanos estavam fazendo o Caminho de Santiago, não era uma questão de fé, como era a minha, ou uma questão de estar e querer ter a experiência do caminho, era para pôr no currículo. Porque era o exemplo maior pelos sul-coreanos de adaptabilidade de um ser humano. Portanto, vejam só até o ponto que as pessoas estão chegando até o quão importante e o quão pioneiros os sul-coreanos foram nessa questão de coeficiente de adaptabilidade. E na nossa realidade aqui, o que é que nós podemos fazer então? E o que é que a Inova pode ajudar vocês para aumentar essa capacidade de mudança a uma realidade exponencial? Nós temos vários cursos e como é que se fazia a aprendizagem no início do século XX? Portanto, você tinha uma educação básica, você tinha uma vida profissional, um conhecimento, fazia uma faculdade, e como a realidade mudava muito lentamente, a sua perda de conhecimento era muito lenta ao longo da sua vida profissional, até chegar à aposentadoria. Nós lá em Portugal dizemos reforma. Atualmente, a desaceleração é acelerada e exponencial. Portanto, todo ano as coisas estão mudando. E o que nós queremos fazer, a nossa função no Master Neurobusiness e nos nossos Master é dar ferramentas para vocês continuarem a aprenderem com o tempo. Portanto, compensa essa curva de desaceleração que vocês estão tendo, todos nós estamos tendo, ser compensada por um Master que vai vos dar ferramentas para que vocês entendam um pouco de tudo sobre neurociência, sobre neurogestão, sobre liderança, sobre comunicação, com base em neurociências. Portanto, o nosso contributo para que essa curva de perda de conhecimento devido à realidade cada vez mais alterada é através de um curso que vos permita ter conhecimento e ter ferramentas para que vocês se adaptem a uma realidade em mudança. Portanto, eu tenho aqui um vídeo, pessoal, para vocês entenderem e refletirem um pouco, e depois também tomar água, sobre o que é essa realidade em mudança. Quais são os impactos que tem? Eu vou partilhar aqui um vídeo. Aqui. Pessoal, vocês estão vendo a minha tela? Digam sim. Sim. Estão vendo a minha tela? Sim, estamos. Bora lá, vamos ver este vídeo do Get Leonard, que é bem legal. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in: you. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change, or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated
will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future, because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business model. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen, the future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Fez sentido? Fez. Vocês estão sentindo isso, pessoal? Ou sou eu que estou sentindo essa mudança que está acontecendo? Estão sentindo os vossos empregos, estão sentindo a vossa vida, essa transformação que está acontecendo, essa aceleração? Cada vez mais rápido. E com essa pandemia, então, mais ainda. Acelerou. Acelerou ainda mais. Aquilo que ia demorar 5 anos, demorou 3 meses. Verdade. E, pessoal, e tal como dizia o Gert Leonard, que eu aconselho vocês a seguir no YouTube, no Instagram, é um pensador futurista muito interessante, e é um dos, eu diria que é um dos nossos gurus aqui da Inova, não é? Bom o suficiente está morto. Não basta ser bom o suficiente. Cada vez mais o mundo está acelerado. E a automação é uma realidade. O que é que nos diferencia? A flexibilidade cognitiva, a adaptabilidade. É um dos pilares que mais nos diferencia. Logicamente que há funções humanas que nunca serão substituídas pelos robôs. Eu aqui na empresa que eu gerencio, sou diretor, há áreas que nós estamos automatizando bastante. Mas eu quero liberar as pessoas das tarefas manuais e rotineiras para que elas usem o seu cérebro para análises intelectuais elevadas e cognitivas. Eu não quero uma pessoa fazendo Ctrl+C, Ctrl+V numa planilha Excel. Eu quero um sistema, um RPA, uma automação fazendo isso e ela pensando, por que deu este resultado? O que é que eu posso gerar de saving para a empresa? O que é que eu posso melhorar o meu processo? Isso a máquina nunca vai fazer. Portanto, é isso que as empresas e os profissionais têm que entender que é o futuro. E os profissionais que se entenderem, se destacarem com esse mindset, vão conseguir se diferenciar no mercado de trabalho. Tal como dizia e ele falava o Gert Leonard falava no texto, você está provocando a mudança ou você está sendo mudado por ela? Você está sendo parte dessa mudança, você está provocando a mudança, criando ideias, participando do ponto de vista intelectual, ou você está sendo passivo? Você está sendo ativo ou você está sendo passivo neste momento? E, pessoal, não vale a pena negar. Logicamente, há negacionistas para tudo, mas a realidade é esta, pessoal. Independentemente das pessoas negarem a realidade atual, que é bem ou que é mal, não existe bem ou mal, é a realidade. A realidade que acontece há 250 anos, com o crescimento de todo o capitalismo, com a industrialização, da automação, o surgimento dos computadores, digitalização, essa é a realidade. E disso 4.0 está aí, pessoal. Há aqueles que vão negar sempre e aqueles que se vão adaptar e que vão liderar as mudanças.
Portanto, este curso e aquilo que nós fazemos na Inova é para vocês entenderem como liderar essas mudanças. Nós juntamos neurociência, negócios e tecnologias exponenciais. Nós queremos entender qual vai ser a evolução do nosso cérebro. Nós até pensamos nisso. A evolução é a fusão cérebro-máquina. Aliás, se vocês quiserem participar, a Inova está já dentro do Clubhouse. Vai haver um grupo do Clubhouse, não sei se aí o Marcelo, é quando, terça-feira, não é? Sobre o humanismo digital, a fusão do homem cada vez mais com a máquina. É terça, não é? Não sei se o Marcelo está aí ainda. Lá com a turma do Clubhouse. Mas... Aqui! Hã? Força, Marcelo. Não está aí. Nós discutimos muitos destes temas sobre a evolução, sobre o que é que vai acontecer com a parte biológica, com as empresas, para que nós não sejamos substituídos, pessoal. Porque há funções, logicamente, eu trouxe aqui há um vídeo que eu costumo mostrar muitas das nossas aulas, um vídeo muito interessante do Satya Nadella, que é o CEO da Google, no qual eles fizeram um teste muito legal. Fizeram um teste no qual puseram uma inteligência artificial fazendo a marcação num cabeleireiro. E a pessoa que estava no cabeleireiro e atendeu a chamada não notou que era a máquina. Portanto, estamos chegando a esse ponto, pessoal. A máquina já está imitando a voz humana e está respondendo. Portanto, há funções que vão ser substituídas, há funções que vão ser melhores que as máquinas. É isso que nós temos que entender e nos especializar e diferenciar cada vez mais. E aí um conceito que o Marcelo usa muito e que é cada vez mais usado é lifelong learning, pessoal. Já o Miguel Ângelo dizia isso no século XVI. Eu continuo aprendendo, ele dizia isso com 87 anos, pessoal. Portanto, o nosso cérebro é plástico, é adaptável. Eu vivi assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Esqueçam isso, pessoal. Aquela história, como é que é a síndrome de Gabriela, eu estou aprendendo ainda, pessoal. Mas síndrome da Gabriela. É isso, não é? Eu estou aprendendo alguns... Eu já estou cá há 8 anos no Brasil, mas continuo muito português. Mas esse é o conceito. Nós continuamos a aprender o tempo todo porque nós somos plásticos. O conceito de lifelong learning, nós vamos aprender todo o dia. Portanto, o aprendizado vai fazer parte de uma constante da vida. Não é porque eu tirei um curso, uma graduação, que para aí. É só o começo, pessoal. A graduação é o começo. Você vai ter que estar sempre aprendendo, senão você não vai acompanhar o comboio. Meu Deus, que pressão, eu tenho que estar sempre aprendendo. Calma, pessoal. Por isso é que é importante o entendimento das neurociências, para você equilibrar a sua vida também. Senão você vai entrar em burnout. E nós não queremos que isso aconteça de modo nenhum. Portanto, entenda como é que o seu cérebro funciona. Entenda como é que a realidade está mudando e se adequa. Equilibre a sua vida. Essa é a nossa proposta. Portanto, agora entendendo como se processa a mudança no nosso cérebro, que é realidade muito exponencialmente, como o Master Neurobusiness pode contribuir para o vosso crescimento pessoal e profissional. Portanto, vocês se inscreveram nesta live e eu agradeço muito a vossa participação. Eu estou já com as 20h30, eu peço já desculpa por isso, eu costumo ser muito pontual, mas eu gosto dessa interação com os alunos e, para mim, eu aprendo muito com essa interação. Portanto, o objetivo do Master Neurobusiness é fornecer conhecimento sobre o funcionamento do cérebro, sobre modelos de linguagem, comunicação e liderança, para lidar com a complexidade do mundo atual e se melhor adaptar a eles. Em 3 linhas, esse é o objetivo do Master. Vamos ter fundamentos de neurobusiness, falar mais sobre neurociência, biologia da gestão, vamos passar sobre neurocomunicação, modelos de comunicação, comunicação emocional, vamos falar sobre neurogestão, tomada de decisão e emoções, neuroestratégia e neuronegociação, neuroliderança, muito importante, a liderança no mundo VUCA, a evolução dos estilos de liderança, competências, jornada de desenvolvimento de um líder eficaz, neuroinovação, criatividade, neuromarketing, vamos falar muito de neuromarketing, desenvolvimento de produtos, através do entendimento de como é que o cliente funciona do ponto de vista cerebral, vamos entender todos os mecanismos que acontecem no cérebro para potenciar as nossas marcas. E vamos terminar com o neurobusiness no futuro, portanto, tendências no futuro, beyond do 2030, biotech, infotech, portanto, temos aí um assessment bem legal, transformação mental digital, um upskill digital. Portanto, essa é a nossa proposta, com um grupo de 8 professores muito feras aí. Eu sou menos fera, tem aí, os outros são todos mais feras que eu estou aqui
tentando acompanhar aí o ritmo, a Badu, o Hilton, o Rasquilha, o Marcelo, o Norberto, o Rubens, eu tenho muito orgulho em participar deste grupo. Portanto, pessoal com muita experiência. A Inova é uma escola de renome, consolidada, uma das melhores escolas de negócio do Brasil, que está se diversificando, está crescendo em termos de conceitos, em termos de áreas que se está especializando. Agora mais comigo na área das neurociências, trazendo aí um time que vai agregar a sua experiência, o seu conhecimento para passar no Master em Neurobusiness, tudo aquilo que nós falamos ao longo dessa aula. Agora, pessoal, como podem mudar e mudar o mundo a partir de agora? Pessoal, só depende de vocês. Portanto, isso era aquilo que eu queria falar. 20 horas e 32 minutos. Deixa eu ver no chat aqui. Tenho muitos, pessoal. Muito boa. Saiu com... Fantástico. Pessoal, amei participar deste evento. Muito obrigado, pessoal. Aqui é Marcelo. Uma hora e meia é pouco. É verdade. Escolhem mais 2 cérebros masculino e feminino. Vamos discutir isso no curso. Interesse, mas veio também que os tendem a dissolver. Isso mesmo, Aninha, as xeropes tendem-se a dissolver, concordo totalmente, discordo totalmente, legal, gosto. Exatamente, Marcelo, os homens não são sérios, foi mesmo para provocar discussão, eu gosto dessa imagem, gera muita polêmica. Para ver se está aí uma chocalhada. São rápidas, muito bom, pessoal. Pessoal, é isso, não sei se... Marcelo, não sei se vocês querem fazer um encerramento. Antônio, bela aula. Se 1h30 já deu para o inspirador, imagina essas 20 noites de 3 horas e meia cada um. Obrigado a todos pela presença, Antônio. Mais uma vez, parabéns aí pela sua não só explicação técnica, mas a sua paixão pelo tema exala na tela. Mesmo a gente consegue sentir o cheiro da sua paixão pelo tema. Obrigado a todos, boa noite. Fiquem de olho, tem mais nova nas próximas semanas. E, Antônio, pretendo abrir a agenda aqui para participar também com um aluno do curso, super curioso. Mais uma vez, parabéns a todos, boa noite. Obrigado, pessoal. Até a próxima e obrigado por me prestigiarem com a vossa presença. Muito obrigada. Boa noite.